bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje aqui no Lado a Lado nós vamos falar sobre o Extraordinário, Estúdio Extraordinário, um novo espaço de arte e cultura em Itu que fica logo ali na Graciano Geribello, número 24. E quem está aqui hoje para nos contar tudo o que rola por lá é a sua diretora-geral, a artista plástica Raquel Fayad. Bem-vinda, Raquel! Sou muito grata de estar aqui com você hoje para poder falar um pouquinho desse espaço que nós temos. Então vamos lá, né? Falar do Estúdio Extraordinário. Como é que esse estúdio ganhou esse nome, né? Extraordinário. Esse nome já vem por conta de um artista extraordinário, que é o idealizador do estúdio, que é o Hugo Curti, que foi meu marido, faleceu em 2021 e a gente continua pela beleza e potência das ideias e da produção do Hugo, com esse projeto maravilhoso, nesse espaço, que é o antigo ateliê do Hugo, e hoje o meu ateliê casa, chamado Estúdio Extraordinário. Explica essa coisa de ateliê casa, como é que funciona isso? Quando aconteceu essa transformação, de deixar de ser o ateliê do Hugo, para se transformar nesse espaço de arte independente, eu acabei indo morar nesse lugar, porque enquanto artista, para mim sempre foi muito importante morar no ateliê. Gosto de produzir à noite, de madrugada, aquele momento que eu tô só comigo, penso em alguma coisa, porque além de pintar e desenhar, eu também componho música, danço. Então, estando na minha casa, fica muito mais fácil produzir. Mas ao mesmo tempo, a minha casa, enquanto ateliê de artista, sempre teve muito movimento com os artistas que vinham fazer alguma exposição ou mesmo dar aula. Por que não, então, reunir o que era o ateliê do Hugo e todo o acervo e todas as propostas que já tinham com esse meu ateliê casa para que constituísse, então, esse projeto que é hoje esse espaço cultural de arte independente. E o Estúdio Extraordinário, né, ele foi idealizado pelo Hugo e por você, mas o Hugo faleceu e você ficou só e conta com a ajuda de muita gente hoje. Quem são as pessoas que entraram com você nessa empreitada? De início, enquanto estúdio casa, ateliê casa, sou eu. Mas para o projeto do PROAC, o qual nós somos contemplados, que é o PROAC 50 2022, o qual acontecem algumas ações nesse ano dentro do estúdio, tem uma equipe incrível, que tem o Eric Tavernaro como produtor executivo, tem o Felipe Barbieri como assistente financeiro, e depois foram outras pessoas chegando para a equipe. Hoje nós temos a Sara Zizuino, que é assistente do Estúdio Extraordinário Ateliê Casa. Nós temos também o Lucas De Roberts, que faz as artes, as mídias do projeto, do estúdio. Nós temos ali a Célia, que está sempre na colaboração com a organização do espaço, limpeza. E nós temos o Marquinho, que participa das montagens. Além de termos também os fotógrafos que fazem a cobertura, que são contratos esporádicos, mas que de alguma maneira sempre são as pessoas que fazem parte dessa equipe que compõe esse olhar de como o estúdio vê, acredita e realiza as coisas. Eu falo sempre que uma equipe ela é muito boa quando a gente acredita, admira e apoia a competência das pessoas envolvidas. Então, eu sou uma pessoa muito intensa, muito elétrica, falam que eu tenho muita energia física e mental. Então, não é fácil trabalhar comigo, né? 1000 por hora. 1000 por hora. Mas eu tenho uma coisa assim, eu preciso admirar quem está comigo. A pessoa que está lá, eu acredito na competência dela. E tem aquilo da gente também entender onde é que estão as nossas facilidades, aquilo que dá mais prazer enquanto trabalho, porque mesmo que seja trabalho, tem que ser realizado com prazer, tem que ser realizado com amor. Isso é um grande diferencial ali no estúdio. Eu acho que dá para sentir quando as pessoas entram que tem um amor agregado ali naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está expondo, né, nos projetos que a gente vem desenvolvendo. E isso é o que norteia a equipe. E o estúdio foi inaugurado no finalzinho do ano passado, né? E este ano já começou a todo vapor com as ações extraordinárias, que eu vou pedir para você explicar o que são essas ações extraordinárias. Tá, a gente fez uma pré-inauguração, né, que realmente estava se tornando um ateliê, casa, estúdio extraordinário.
e abrimos, as pessoas foram, nós tocamos música, conversamos sobre arte, foi muito emocionante. E nesse momento, então, eu tinha chamado o Eric para escrever esse projeto junto comigo e com o Felipe, né? Era um projeto para manutenção do espaço, que chamou Manutenção do Estúdio Extraordinário. Bom, este projeto aprovado, ele teve início esse ano e ele conta com 4 ações extraordinárias e 8 encontros extraordinários. Isso é o que comporta este projeto. Quando a gente estava escrevendo o projeto, a gente tinha que nomear. E uma das questões, enquanto falava com o Hugo, quando a gente idealizava juntos lá atrás, como transformar o ateliê dele nesse espaço, já porque eu estava também com o espaço do meu ateliê dentro do estúdio, pensava, bom, a gente tinha aquela varandinha, que é tão interessante porque estamos numa casa de 1940. Então, como era pensar num projeto para varandinha? Foram surgindo os nomes. Projeto Varandinha, Projeto Container, Projeto Fronteira, que é a grade, Projeto Fachada, e aí outras ações então que eram agregadas, porque como música, me interessa muito ter música nos espaços, tinha música extraordinária. E se trouxéssemos então projetos de vídeo arte, projeção, curto documentário, para aquele espaço seria o olho extraordinário. De repente tudo estava extraordinário. Tudo extraordinário. Ações extraordinárias e encontros extraordinários, inclusive que vem sendo desta maneira. As ações extraordinárias, então, são compostas de arte visual, música e os encontros. Vou explicar. Sim, desta maneira, mas de forma muito livre para o curador. Por exemplo, para as ações extraordinárias, nós convidamos 2 curadores para que realizassem a curadoria de 2 ações cada um, Andrés Hernandes e Silvia Werneck. Já tivemos, então, 3 ações extraordinárias que aconteceram, 2 já com a curadoria do Andrés Hernandes e uma com a curadoria da Silvia Werneck. E nós temos essa próxima, que também será com a curadoria da Silvia Werneck. Que é a 4ª que já está acontecendo e que a gente já vai falar dela já, né? Exatamente, a 4ª ação que já está acontecendo. Nós demos para os curadores as opções deles escolherem 5 a 6 artistas para realizarem instalações ou exposições nessa ação coletiva. Nós demos também a opção deles convidarem artistas para a música extraordinária e para o olho extraordinário. Para a primeira ação extraordinária, Andrés Hernandes convidou Regina Rocha Pita, que é uma artista de Campinas, Fernando Pimentel Tosco, que é um artista de Louveira, convidou também Isabela Lescuri, que é uma artista do Rio de Janeiro, e convidou a Fernanda Campos Costa, que fez a música extraordinária como encerramento dessa primeira ação extraordinária. Foi uma exposição coletiva que tomou a Sala Galeria, o Projeto Varandinha, o Projeto Fronteira, o Projeto Fachada e também a música extraordinária. Cada ação extraordinária tem duração de 45 dias a 2 meses. Já para a segunda ação extraordinária, a Silvia Werneck convidou a Nélia Azevedo, que é uma artista de São Paulo. Ela convidou também o Elo Sanvoy, que é um artista também de São Paulo, inclusive ganhador do Prêmio Pipa deste ano. Convidou também Marília Scarabello, que é uma artista de Jundiaí. E para encerramento, nós tivemos o Olho Extraordinário com a apresentação do Faces Ocultas Companhia de Dança aqui de Salto. Eles se apresentaram na área externa, ocupando os containers, dançando em cima dos containers. E foi mágico. A segunda ação extraordinária também foi extraordinária. Na terceira ação extraordinária, volta a curadoria do Andrés Hernandes, que traz então pra gente, na Sala Galeria, uma exposição em homenagem a Rachali Coste, uma artista importantíssima do Brasil, que faleceu no ano passado. Então ele traz ali uma homenagem para ela e convida junto Lucrécia Couso, que é uma artista de São Paulo, para ocupar o Projeto Fronteira. Convida Estela Luz, que é uma artista de Campinas,
Convidou também Pola Fernandes, que é uma artista que mora em Itu. A Pola já esteve aqui no Lado a Lado. Que maravilha! A Pola ocupou o projeto Varandinha e a Estela Luz ocupou o projeto Fachada. E também convidou a Camila Luiza para fazer a música extraordinária final. Nós tivemos uma apresentação incrível na área externa. Ela fez uma seleção de músicas compostas e interpretadas por mulheres. Ou seja, tivemos então uma terceira ação extraordinária. Fantástico, hein? Fantástico. E os encontros, porque aí você me fala que tem toda essa ação extraordinária e que tem os encontros. Como é que são esses encontros? Dentro de cada ação extraordinária, nós colocamos 2 encontros extraordinários, que é exatamente o quê? É o convite para um artista, um criativo, um fazedor de cultura, vir e falar durante 1 hora o que ele gostaria de falar sobre a produção, sobre o que ele acredita, sobre o que ele apoia dentro do mundo das artes. Nós tivemos então o primeiro encontro com o Marcelo Brissac, que veio falar sobre poesia concreta. Nós tivemos também o Paulo Aranha falando sobre performance e realizando 3 performances ao vivo e 2 que passaram no vídeo. Nós chamamos também o Fábio Del Duque, que é o idealizador do Festival de Arte Serrinha, de Bragança Paulista, que veio falar sobre o artista gestor. Nós tivemos o José Carlos Pires, que é o Zé Pires, conhecido, muito querido amigo, que veio com o grupo de composição dos alunos da FATEC. O Zé é responsável pelo estúdio de gravação e também pela formação desses grupos de música. Enquanto os alunos estão lá, eles criam grupos e compõem. E eles fizeram uma apresentação de músicas próprias. Nós tivemos a incrível Lilian Solar Santiago, que é cineasta. Esteve aqui no que Lado a também Lado, deve ter estado aqui, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Falando sobre a trajetória, os projetos. Outro encontro que nós tivemos foi com a Luísa Chamon Pardim, falando sobre direito autoral para artistas. Então, é uma maneira de ir mapeando, de sinalizando um pouco de música, um pouco de cinema, artes visuais, gestão, né? E o nosso último encontro até agora aconteceu com o Guilherme Teixeira, conhecido como Gui Teixeira, é um artista que trouxe o jogo na construção de um pensamento artístico. Após a fala dele, ele propôs que a gente fizesse uma ação na rua, onde cada um ganhou um espelho de 25 por 25 centímetros e a gente tinha que caminhar, não olhando mais pelos pés ou pelo caminho. A gente tinha que se guiar pela imagem que ia encontrando no espelho. Então, muitas pessoas acabaram tendo um pouco de ânsia, atordoam, porque tira a gente daquele lugar comum. O nosso próximo encontro e último acontece agora no final do mês de outubro. A gente ainda está decidindo quem é que vem fazer esse encerramento. Que esse já faz parte da 4ª ação extraordinária que você vai falar agora e que já está rolando, né, Raquel? Exato. Para a última ação extraordinária em cartaz, neste momento no Estúdio Extraordinário, nós tivemos a curadoria da Silvia Werneck, que convidou o artista Renato Almeida, de São Paulo, para ocupar a Varandinha, e ele também ocupou o Projeto Fronteira, que é a grade. Nós temos ali também a ocupação da Leca Mendes, uma artista de São Paulo, que neste momento não esteve presente com a gente na abertura, porque está numa residência, numa exposição em Portugal, uma individual dela, incrível. Nós tivemos também convidados ali a Isa Figueiredo, que é uma artista de Itu, que ocupou a Sala Galeria e a Sala de Oficinas, que são 2 salas bem na entrada do estúdio. E para encerramento, ela convidou César Meneghetti e tivemos uma projeção de um videoarte desse artista, que também é de São Paulo, no container. Ele fala de deslocamento e essa projeção foi feita exatamente num container que também fala de deslocamento e que também está deslocado do contexto natural de um container. Então, essas camadas que vêm acontecendo são muito interessantes quando se fala e que se propõe a ser um espaço de arte independente. A gente sai, deixa de ser um cubo branco, porque também existe algo parecido na sala interna, mas traz propostas que também colocam os artistas
no desafio de como ocupá-lo. E até quando vai a quarta ação extraordinária? Fica em cartaz até o dia 4 de novembro. 4 de novembro. E no dia 4 de novembro a gente faz a finissagem com a participação dos artistas e da curadora, ou seja, uma última visita mediada antes que a gente desmonte a exposição. E Raquel, eu sei que também vocês fazem uns diálogos, é isso? Isso. Surgiu essa ideia de, a parte desse projeto que está acontecendo pelo PROAC, o estúdio está lá e a mente também está criando a mil sempre, de trazermos os diálogos do extraordinário. O primeiro foi o que? Um convite para algumas pessoas que fazem cultura em linguagens diferentes. Então nós convidamos a Débora Alcaraz, que é música, advogada e música. Nós convidamos o André Ruedel, que é um jornalista que escreve sempre também sobre o que está se produzindo de cultura na cidade. Do Periscópio, e da revista Campo e Cidade. Exato, né? Exato. Um super parceiro da cultura. Já esteve aqui. Querido também. As pessoas queridas vão se agregando, né? Tivemos também a Camila Luiza, pelo teatro, né? Convidamos também o Paulo Stuck, escritor, inclusive, que é o nosso parceiro enquanto Parla de assessoria comunicacional e que realiza a FLIC, que acontece na cidade de Itu. Acabou de acontecer, né? Exatamente, foi incrível. E também eu também estava nessa mediação com estes convidados. As perguntas, eu lancei algumas perguntas sobre como está sendo a produção de arte e como está sendo o desenvolvimento da cultura na cidade, como eles viam o papel deles enquanto fazedores de cultura, como eles viam o resultado e a resposta do público, das pessoas que requisitam, que pedem, e como elas visitam, participam ou não, e como era visto ou organizado, ou apoiado, ou dialogado, parcerias com o setor da Secretaria de Cultura ou de outros órgãos, e também os aportes financeiros de editais e tudo mais. Foi um diálogo muito produtivo, pelo muito jeito. produtivo. Todas as nossas ações, todos esses eventos, aberturas, encontros e também o diálogo do extraordinário, todos estão online no nosso Instagram, que é estúdio_extraordinário. Então tá tudo gravado e vocês podem acompanhar tudo que já aconteceu. E foi um resultado incrível. A gente realiza agora, futuramente, outro diálogo do extraordinário para falar sobre o mapa afetivo, que é um projeto que envolve não só o estúdio, mas todos os outros pontos culturais da cidade. Nós já fizemos uma reunião no Museu Republicano e é um projeto que está sendo feito a várias mãos e com muitas relações afetivas de memória, de pertencimento, de como esses espaços ocupam a cidade, de como essas produções nos ocupam enquanto artistas e fazedores de cultura. E Raquel, nesse quase um ano de estúdio extraordinário, vai fazer agora no final do ano, né? Vocês já produziram tanta coisa, foram 4, né, com essa ação extraordinária, 4 ações extraordinárias, e também realizaram uma primeira semana de arte, é isso? Exato, nós realizamos a primeira semana de arte extraordinária. Em julho, né? Que aconteceu de 3 a 8 de julho. E como aconteceu, é importante sinalizar e deixar registrado aqui. Foi porque as pessoas se colocaram como parceiros do estúdio, né? Não tinha nenhuma verba envolvida, eu acho que isso é importante falar, mas a gente queríamos construir um histórico e saber como isso funcionaria para que a gente pensasse em projetos futuros. Eu sempre acredito que a gente precisa experimentar, sentir o território, estrategicamente falando, ver como isso tem resposta para a gente escrever em projetos futuros, né? E aí nós tivemos muitos parceiros nessa semana. O primeiro deles foi o Paulo Aranha. Eu vou pedir a licença para tomar a cola, porque nós tivemos nomes e títulos incríveis que eu não posso deixar de falar como foi exatamente. Fique à vontade. Então nós tivemos aqui o Paulo Aranha,
Cineclube Oswaldo de Oliveira e Cine Experimenta, falando sobre o espelho de Maya Deren. Foi uma noite onde tivemos um mergulho nessa produção, né, dessa artista, e as pessoas depois fizeram debates, falaram sobre o que sentiram. Foi uma noite muito interessante. Em seguida nós tivemos o Eric Tavernaro, que é o produtor executivo deste projeto, falando sobre elaboração de projetos culturais, citando pontos importantes que os artistas e os produtores devem ficar atentos na escrita de um projeto. Tivemos também o Lucas De Roberts, que além de fazer nossas mídias, ele também faz algumas ações de meditação, de mentalização, e ele levou uma ação para o espaço do Jardim de Pandora, que eu chamo, que é o jardim lá do fundo do estúdio, chamado Terrário de Sonhos, onde ele cantou, tiveram meditações. Ah, que delícia! Ele levou um punhado de terra, as pessoas colocaram ali objetos, plantas e pedras, significando esse terrário de sonhos de todos nós enquanto artistas nesse espaço cultural. Foi muito lindo. Tivemos também o Marco Gonçalves, que inclusive é proprietário do Matiz, que é um espaço cultural lá em Itu, falando sobre a ascensão das pautas identitárias na arte contemporânea. Eu falei que eu precisava de colinha por conta desses títulos que eu não posso errar, né? E foram ali 3 horas de fala, de conversa, de debate. Foi muito interessante. Tivemos, na sexta-feira, a colaboração da curadora Silvia Werneck, que a parte a curadoria dessas ações, né, e da que estava acontecendo no momento, ela veio falar sobre histórias paulistas pelo olhar da arte. Teve a colaboração do Eric, nesse dia também, que veio também trazer histórias paulistas sobre o olhar na cidade de Itu e região. Então foi muito profícuo, né? Foi bem interessante. E no sábado, para encerrar essa semana, nós tivemos então a entrega da obra Pindorama da Nélia Azevedo. Porque a Nelly, para ocupar o projeto Varandinha, que era a ação extraordinária que estava em cartaz, ela trouxe uma obra cheia de caixotes plantadas com punks. E no final dessa ação, ela fez a doação desses caixotes para quem quisesse levar para casa e continuar cuidando, para que essa obra continuasse viva. Sim, que lindo. Então, nesse dia 8, nós tivemos então a finissagem, com a mediação dos artistas que estavam presentes, a Marilis Carabello, o Elo Sanvoy, a Nélia Azevedo e a curadora Silvia Werneck. Foi um sábado incrível. Essa semana... Uma semana extraordinária foi mesmo, uma né? semana extraordinária. Foi, assim, incrível. E lá no Estúdio Extraordinário também, eu sei que vocês oferecem cursos, né, Raquel? Quais cursos você tem lá? O curso que acontece direto é História da Arte para Mulheres, que sou eu que faço essa formação, essa mediação. E muitas pessoas falam, mas como esse curso é muito difícil de ser explicado pelo seguinte: cada pessoa que vem falar, mas eu vou só aprender sobre arte. Não é uma aula que eu passo imagens e falo só sobre os artistas. Se é para o artista, eu vou lá para pintar, vem para fazer tudo. Então a pessoa chega, eu vou só contar aqui, mas a minha primeira aula eu peço um ovo cozido. Um ovo cozido? Um ovo cozido e 2 ovos crus, né? E eu na minha aqui aula, pensando, o que será que ela vai fazer com esse ovo cozido e 2 crus? E aí desdobra-se todo um pensamento meu, que inclusive tem uma aula minha, né? Que foi um projeto aprovado do PROAC, para vários artistas, que é o PROAC 39, onde eu falo sobre 8 mulheres artistas. E a minha linha de pensamento para essa fala é sempre o ovo, porque ele está no imaginário de várias pessoas e de várias artistas, como diz Ana Maria Maiolino, que é uma grande artista. E eu começo pedindo esse ovo porque é a partir desse ovo quebrado, cozido, do desenho desse ovo, com o café, com o líquido do café, que é aquilo que vai nortear as nossas conversas e que também está presente no meu trabalho, tem um desenrolar daquilo que é um olhar para si através do olhar das outras mulheres artistas e desse fazer comigo dentro do Estúdio Extraordinário, no meu ateliê.
Então, isso é esse curso que eu acho que acabei definindo agora. Deve assim. ser uma delícia esse curso, viu? E aí tem produção incrível, tem emoção, tem as histórias, fala assim, é um curso que vai lidar mesmo com o nosso interno, né? A gente está falando de arte, a gente está falando de transformação, não tem como a gente não entrar naquilo que no que moveram essas artistas para que trouxessem essas produções. E por que no meu curso eu trago mais a produção de mulheres artistas? Porque enquanto mulher artista e sabendo quanto as mulheres artistas, não é um discurso aqui negativo nem rancoroso, mas é um discurso da realidade, né? Nós temos que trazer à tona essa produção dessas mulheres incríveis, que cada vez estão sendo mais resgatadas na história da arte, principalmente na história de arte brasileira. A gente pode ver isso na Bienal de Arte. Quantas mulheres brasileiras sendo reverenciadas em exposição, com salas especiais, que deixa a gente muito emocionado. Então, esse encontro desse curso é isso. Nós temos também alguns cursos esporádicos, como 2 cursos com a Kátia Salvani, que é artista orientadora, curadora de São Paulo. Eu tenho com a Kátia Salvani uma parceria de muitos anos e é uma pessoa que eu admiro muito, principalmente nesses cursos que ela realiza, porque eu vejo a transformação das pessoas que participam, né? E um deles é o desenho fora do eixo. Desenho fora do eixo. Desenho fora do eixo, né? Porque muitas vezes fala em desenho, a gente pensa em desenho, né? No lápis, no carvão, ou mesmo quando a gente desenha com tinta. Mas quando esse desenho, que muitas vezes pode se falar um desenho expandido, que ele sai fora do papel, como pode ser pensado esse desenho? Eu penso no papel, eu quero levar esse desenho para um objeto, eu quero fazer uma instalação, eu quero fazer uma land art. Então, pensar, ela traz todas essas informações de todos esses artistas, várias referências, e os artistas vão trazendo o que eles estão pensando a partir disso. Nós realizamos o primeiro desenho fora do eixo e agora a gente está preparando para realizar a segunda parte, que é quando os artistas realmente vêm e realizam essa proposta como um desenho fora do eixo no Estúdio Extraordinário ou nos arredores. O outro é Socorro Travei. Esse é com a Kátia Salvani também. A Kátia faz uma mentoria sistêmica e muitas vezes a gente está produzindo e de repente a gente trava. Ou a gente tem tantas ideias, ou então a gente está com tantos caminhos, para que lugar a gente vai? Então a gente trava, né? Ou então a gente está naquele momento mesmo de pensar, de se alimentar de literatura, de imagem, de exposições, de música, para que aquilo... Mas daí a gente não consegue pegar tudo esse que está fomentando e começar o desenho, né? A linha, assim, por sinal. É esse momento. É para esse momento que acontece esse curso. Esse curso acontece agora para encerrar o ano, outubro e novembro, provavelmente. E deixo aqui já o convite. Quem não participou ainda, eu tenho certeza que vai sair outro a partir dele. E são esses cursos com nomes diferentes e com propostas diferentes que interessam ao Estúdio Extraordinário. Um outro curso que acontece é um programa denominado Programa Pau-Ferro. Por quê? Porque pau-ferro também é uma definição da palavra Itu, é um sinônimo. Quando eu comecei a pensar no nome para esse programa, e eu olhei lá e falei, nossa, sinônimos de Itu, eu vi pau-ferro, eu falei, nossa, é o tronco de uma árvore que é uma árvore que eu adoro, ela tem um desenho no tronco, né, que é maravilhoso, é pura arte. E eu convidei para esse programa, para realizar junto comigo, a curadora Silva Werneck, né, que se trata do quê? Eu, enquanto artista, e ela, enquanto curadora, recebemos artistas que se inscreveram e a gente, uma vez por mês, sábado e domingo, a gente visita locais de Itu e região. Visitamos no último encontro o Museu de Salto e todo o Museu Percurso Território, Parque de Lavras, para que os artistas conhecessem a história do território, não só do que é em Itu, mas também de Salto, para que isso contamine de alguma maneira a produção deles e como é que eles podem ter esse olhar sobre essa cidade e região onde nós estamos, né? São 5 encontros e a gente realiza então no 6º uma exposição com o resultado do trabalho desses artistas, agora em novembro.
Pedindo a permissão só para lembrar uma coisa, é que a gente tem um projeto que a gente chama de Amigos do Extraordinário, que a gente vem desenvolvendo pouco a pouco, e inclusive nós ganhamos bolsa para 3 artistas nesses cursos. E deixo aqui um agradecimento para esses apoiadores, né? Porque sem esse apoio não seria possível nós trazermos alguns artistas para o curso, para esses cursos, né? E o resultado disso tudo a gente mostra agora do programa Pau Ferro em novembro. E Raquel, todas essas pessoas extraordinárias que te ajudam, né, no estúdio, todas essas ações extraordinárias que vocês vêm realizando nesse um ano, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse interesse de ir até lá, prestigiar, né, conhecer um pouco mais sobre arte, que é um conhecimento muito específico, né? Então eu queria que você deixasse aqui um convite para as pessoas estarem lá no estúdio prestigiando todo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo lá. Extraordinário, diria. Bom, preciso primeiro agradecer o seu carinho e esse olhar extraordinário para o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Realmente são 6 meses, 7 meses desde o início desse programa, né, do PROAC, e foi muito intenso. E a gente sabe que não é fácil levar as pessoas até a arte, né? Uma das propostas nossas, inclusive, é o Instagram e tudo que fica gravado, mas é claro que para a gente recebê-los pessoalmente no Estúdio Extraordinário é assim, não tem emoção que conte. Eu falo que somos formiguinhas a favor da arte e da cultura. A gente não desiste, né? Em algum momento, e isso me emociona, né? Eu falo, nossa, eu posso emocionar. Isso me emociona, porque a gente acredita que em algum momento as pessoas são tocadas pela arte, né? E as pessoas não têm noção do quanto elas são tocadas pela arte no dia a dia. Elas apenas não sabem como e o quanto estão sendo tocadas, né? E eu acho que o nosso papel é mostrar para as pessoas, dentro do nosso espaço, naquele espaço externo, ou mesmo numa conversa, ou nos assistindo, como isso está na vida de todo mundo e como isso é tão importante na nossa vida. A arte, ela eleva, a arte, ela transforma, né? A arte faz a gente ver o mundo de uma maneira que dá para a gente uma resiliência, né? Se a gente for falar na pandemia, o quanto que se produziu de arte online, o quanto as pessoas fizeram de cursos de arte, o quantas pessoas se tornaram artistas. Verdade. Está sendo registrado isso porque é imenso. As pessoas se salvaram fazendo arte, fazendo alguma ação. Nosso espaço está aberto de quinta a sábado, das 14 às 18 horas, esperando vocês. Se for em outro momento, se você não pode durante esse horário, é só entrar em contato no nosso via inbox e agendar uma visita que vai ser um prazer receber. Grupos especiais, grupos particulares, grupos escolares. Estamos sempre atentos. Outro dia nós recebemos uma escola às 8 horas da manhã. Cedíssimo. Cedíssimo. E foi incrível essa visita que aconteceu das 8 às 11 com 4 classes diferentes. Inclusive da Escola Progresso, que está na nossa frente, já se tornou nossa parceira. Então, é isso. Te convido aqui para tomar um cafezinho lá no Estúdio Extraordinário, para sentir o que é esse espaço, que também é o meu ateliê casa, que está aberto para vocês. Nossa equipe está lá com todo carinho e esperando vocês, esperando né? vocês. Vem viver essa experiência extraordinária. Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui no Lado a Lado, ter trazido o Estúdio Extraordinário, um pedacinho dele para cá hoje, contando para o nosso público. Parabéns e sucesso para o estúdio, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.